Fala Dev, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu me chamo Thiago Pareschi e no vídeo de hoje nós vamos começar uma série de vídeos para abordar um serviço muito interessante da AWS que é o SNS, ou Simple Notification Service, que é o nome desse serviço, que é um serviço responsável pelo envio de notificações. Isso nós vamos ver agora. Se você tem interesse em saber mais sobre o SNS, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário falando o que você gostaria de saber, que de repente esse tema que você vai deixar aqui para mim já vira um vídeo aqui na nossa série. E como esse aqui é o primeiro vídeo da nossa série, nós vamos entender conceitos do SNS. Então, para isso, nós vamos aqui para o nosso Draw.io. E hoje nós vamos ver três temas. Primeiro, o que é o SNS. Logo em seguida, nós vamos ver as suas principais características e, por fim, vamos entender o destino dessas notificações que ele pode enviar. Então, começando aqui pelo o que é o SNS, nós podemos já ver que ele é um serviço de entrega de notificações. Então, vamos supor que você tem uma aplicação que executa determinadas ações que seria interessante que outros serviços ou outras aplicações tivessem ciência disso. E a forma como você tem de avisar eles é através dessas notificações. E o SNS, ele é um serviço que utiliza esse padrão Publisher Subscriber, que é um design partner arquitetural que estabelece essa forma de envios e recebimento de mensagens. E a melhor forma para a gente entender o funcionamento dele é através aqui de exemplos e logo em seguida entendendo quais são os elementos que compõem esse mecanismo de troca de mensagens. Começando aqui pelo nosso exemplo, nós vamos dividir ele em três partes. Primeiro eu vou apresentar um problema para vocês, logo em seguida eu vou mostrar possibilidades que nós teríamos de resolver esse problema e por fim eu quero apresentar a solução ideal aqui para o nosso caso. Começando aqui pelo nosso problema, vamos supor que nós temos uma aplicação que executa determinadas ações, tais como uma emissão de uma nota fiscal, a compra de um produto no e-commerce ou o cadastro de um usuário no seu aplicativo, e todas essas ações são importantes para outros aplicativos. Então, esses outros serviços aqui gostariam de ter acesso para saber que esses eventos ocorreram. Então, quais são as possibilidades que nós temos para atender isso? Posso inicialmente trazer duas aqui para a gente. Uma através do banco de dados e a segunda utilizando aqui requisições na web. Começando pelo banco de dados, nós poderíamos abordar o seguinte: no instante que essa aplicação gerou esses eventos, nós poderíamos salvar eles no banco de dados. E logo em seguida, nós teríamos aplicações que estão fazendo um pooling nesse banco de dados, ou seja, elas estão constantemente fazendo consultas para saber que esses eventos ocorreram e, caso eles tenham ocorrido, elas executem a sua lógica de negócio. Mas qual que é o problema dessa abordagem aqui? Vamos supor que esse número de serviços aqui que desejam saber que esse evento ocorreu cresça para dezenas ou de repente centenas de serviços. Nós vamos permitir que todos eles façam essa consulta periódica no nosso banco de dados principal da aplicação? Isso com certeza vai trazer algum prejuízo de performance aqui para a nossa aplicação principal. E nós podemos ainda ter outros problemas, podem ser que esses serviços aqui, na verdade, nem pertençam à sua organização, seja de alguma empresa parceira que quer saber que esses eventos ocorreram, então é provável que não seja nem possível liberar o acesso ao banco de dados para esses serviços. Então, qual uma outra forma que nós poderíamos atender? Poderíamos atender, então, utilizando requisições web. No instante aqui que o evento ocorrer na nossa aplicação principal, ao invés de a gente salvar do banco de dados, a gente pode fazer uma requisição POST direto aqui para os serviços que desejam saber que esse evento ocorreu. E, novamente, qual é o problema dessa segunda abordagem? Essa camada web depende da rede e nós não podemos confiar 100% de certeza nelas. Nós vamos ter problemas de conectividade, problemas de latência. E o que nós vamos fazer quando, por exemplo, uma dessas aplicações não receber essa requisição POST, essa requisição HTTP informando que um evento ocorreu? Nós vamos trazer aqui para dentro da nossa aplicação principal a responsabilidade de fazer retentativas constantemente para saber e garantir que as mensagens foram enviadas corretamente para todos esses assinantes. É novamente mais uma questão para se abordar. E concluir que talvez utilizar requisições web não seja a melhor forma de notificar os parceiros. Então vamos agora aqui para a apresentação da solução. E é lógico, você está aqui nesse vídeo, você sabe que eu vou falar agora do nosso serviço de notificação, o SNS. O que aconteceria com ele aqui? No SNS nós continuamos logicamente tendo a nossa aplicação principal, mas dessa vez, ao invés de fazer uma notificação por uma requisição POST ou salvando esse evento no banco de dados, nós
nós vamos enviar esse evento para o serviço de SNS propriamente dito, e ele, por sua vez, se encarrega de fazer a notificação para cada um desses serviços, parceiros, aplicativos que desejam receber a notificação de que esse evento ocorreu. Então, o SNS aqui atua como um canal de comunicação, um ponto lógico para essa troca de mensagens. E avançando aqui para o nosso próximo passo, seria entender quais são os elementos que compõem todo esse mecanismo do Publisher Subscriber. Bem, nós temos, logicamente, o publicador, que é o Publisher, nós temos os assinantes, que são os Subscribers, e nós temos o tópico. O publicador é exatamente esse nosso agente aqui, é a aplicação que é responsável por fazer o envio dessas notificações para o SNS, ou seja, é a origem desses eventos. Já os assinantes são todos esses parceiros aqui, ou subscribers, que é uma palavra mais precisa, que desejam saber que esse evento ocorreu e consumir essas mensagens. E por fim, nós temos o tópico, que é esse mecanismo aqui, o serviço do SNS propriamente dito, que é responsável por receber e transmitir essas mensagens. Agora que nós já sabemos o que é o Publisher Subscriber, o que é um SNS, vamos entender aqui as principais características dele. E de início nós já vemos que o SNS possui dois tipos. Tem o tipo Standard, ou seja, o tipo padrão, e o tipo FIFO, que é bastante conhecido por nós na programação, que é o First In, First Out. Vamos começar aqui pelo mecanismo padrão de SNS. Dentre as suas principais características, eu posso informar que o SNS padrão, ele utiliza a melhor ordem possível. Nem sempre a ordem que você utilizou para fazer o envio das mensagens vai ser preservada. Essa aqui é uma imagem da própria documentação oficial da AWS e eles mostram aqui como se fosse um canal de comunicação que é o nosso SNS, né? Nós tivemos o envio da mensagem número 1, número 2, mas por algum motivo, e essa é uma característica própria do SNS do tipo padrão, a mensagem número 5 seria recebida antes da mensagem número 3, número 4, por exemplo. Essa é uma característica desse tipo de SNS e a sua aplicação precisa estar apta para trabalhar com esse tipo de limitação. E em relação à taxa de transferência, nós temos essa característica aqui muito curiosa, que é que o SNS não tem um limite máximo para o envio de mensagens. Então vamos supor que a sua aplicação precise fazer o envio de 300, 3.000, 3 milhões de mensagens por segundo, o SNS garante que ele consegue fazer essa escalabilidade e atender essa alta demanda que você precisa no envio e recebimento de mensagens. E qual é uma outra limitação desse SNS do tipo padrão também? Ele pode conter duplicações. E a gente viu aqui nessa própria imagem da AWS, onde nós vemos que nós temos duas mensagens com o número 3 sendo enviadas aqui para os consumidores. E, novamente, isso é algo que a sua aplicação precisa estar apta a trabalhar. Ela precisa ter a característica de ser idempotente, ou seja, caso ela receba essa mensagem de forma duplicada, ela precisa saber que não é para gerar um novo registro no banco de dados, por exemplo, ou enviar novamente o produto para o cliente, e sim que essa é uma característica do serviço que está sendo utilizado para o envio e recebimento de notificações. Nós temos aqui uma quantidade de SNS por conta, ou seja, esse mecanismo aqui de cima que faz o recebimento do evento pela aplicação principal e o envio dela para os consumidores, nós podemos ter até 100.000 tópicos por conta da AWS, e eu acho esse número extremamente satisfatório num ambiente produtivo, mas lógico, vai depender do tamanho da sua empresa, do tamanho do seu projeto que você vai aplicar o SNS. E por fim, nós temos também a quantidade de subscrições, então cada um desses tópicos aqui tem a possibilidade de ter mais de 12 milhões de subscribers ouvindo as mensagens enviadas por SNS. É como se aqui nessa ponta nós pudéssemos ter até 12,5 milhões de subscribers ouvindo as mensagens que são enviadas aqui para esse SNS. Novamente, é um número que tende a atender qualquer caso de uso. E agora nós vamos para o segundo tipo de tópico, que é o tópico First In, First Out. Então, pelo próprio nome do tópico, nós já sabemos que a primeira característica dele é que a ordem é garantida. Então, a ordem com que a sua aplicação publica as mensagens é preservada dentro do tópico e ele faz essa entrega para cada um dos subscribers na ordem que você desejar. Aqui na própria imagem da AWS nós podemos ver que todas as mensagens são entregues na ordem esperada. Mas essa vantagem, essa característica aqui do tópico de FIFO traz algumas desvantagens. Por exemplo, a taxa de transferência de mensagens
cai abruptamente em relação à taxa de transferências aqui do nosso modo padrão. Então, no FIFO, ele consegue fazer o envio e o recebimento de até 300 mensagens por segundo, mas de repente esse é um número mais do que o suficiente para a sua aplicação, caso ela tenha essa necessidade de atender a ordem das mensagens. Também mais uma outra vantagem, vamos dizer assim, no tópico FIFO é que nele não ocorre a duplicação. Nós temos um mecanismo chamado de chave de deduplicação e com ele nós conseguimos fazer essa proteção para que o próprio SNS não gere essa duplicação. Ele conseguiria distinguir ali que aquela mensagem já foi enviada, é uma mensagem única, né? E não fazer essa duplicação internamente. Em relação à quantidade de tópicos por conta, também cai de uma maneira bastante significativa. No modo padrão nós temos 100.000 tópicos por conta, já que no modo First In, First Out nós podemos ter apenas 1.000 tópicos por conta. E em relação à quantidade de assinantes por tópico, também cai de forma significativa. Nós podemos ter apenas 100 assinantes por tópico de SNS. E avançando aqui, nós vamos ter também informações relacionadas à criptografia dessas mensagens que são enviadas por SNS, políticas de acesso, quem pode fazer o envio das mensagens, quem pode fazer o recebimento das mensagens. Nós temos também esse delivery status, que é um mecanismo que nós temos para saber se a mensagem de fato foi recebida ali pelos assinantes desse tópico. E por fim, nós temos um serviço de monitoramento e observabilidade AWS, que é o X-Ray. Esses tópicos aqui nós não vamos abordar aqui na aula teórica, nós vamos ver ele ao longo das aulas de uma maneira um pouquinho mais prática. E agora aqui então, caminhando para o nosso último tópico, nós vamos entender quem que pode receber essas mensagens, quem são os assinantes, qual que é o destino delas. E nós dividimos isso em duas características. Um é o A2A e o outro é o A2P. E o que isso aqui quer dizer? A2A quer dizer aplicação para aplicação e o A2P quer dizer aplicação para pessoa. E nós vamos agora entrar um pouquinho em detalhe aqui, iniciando pelo aplicação para aplicação. E nós temos esses 4 tipos de assinantes aqui. Começando pela Lambda, ele é um assinante nativo da própria AWS, então com facilidade você consegue criar uma Lambda e colocar ele como um ouvinte, como um assinante das mensagens que são enviadas por SNS. Nós podemos também utilizar como SNS um outro serviço de mensageria, que é o SQS. Nós vamos ver a utilização dele aqui no nosso curso também. Nós podemos utilizar aqui o Kinesis Firehose, que é um serviço de stream da AWS, então nós também conseguimos utilizar ele como um assinante das mensagens do SNS e nós conseguimos também utilizar o protocolo HTTP. Aqui o assinante, na verdade, vai ser uma URL na qual o SNS fará o envio dessa mensagem. Então ele fará uma requisição HTTP para o endereço que você determinar. Avançando aqui para os tipos de assinante, aplicação para pessoas, nós temos esses 3. O primeiro é o envio de e-mails. Nós podemos utilizar o SNS para que cada mensagem que chegue nele, ele faça o envio dessa mensagem utilizando um endereço de e-mail que nós especificarmos. Nós podemos utilizar também SMS, então, chegando uma mensagem, ele faz um envio de SMS para os números de telefone que estiverem especificados ali como assinantes. E por fim, nós temos um push através de um aplicativo, que é aquela notificação que aparece no topo do seu celular. Nós também podemos utilizar o SNS para isso. Cada mensagem que chegar no SNS fará o envio desse push para todos os celulares ali que forem assinantes dessa mensagem. E assim nós terminamos as principais características aqui do SNS. Se você gostou dessa primeira aula do nosso curso, deixa um curtir aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e deixa um comentário aqui para eu saber o que você achou e o que você gostaria de ver nesse curso. Muito obrigado e até a próxima!